Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com você sobre os políticos profissionais e os políticos amadores. E nessa época do ano, quando nós temos eleições, notadamente nesse período oficialmente eleitoral, recebemos muitas propostas de candidatos que são profissionais e daqueles que dizem que não são, os políticos amadores. Porque para se diferenciar dos políticos, daqueles que já estão aí, daqueles que estão se locupletando do patrimônio público, os noviços são rebeldes e se apresentam dizendo que, inclusive, não são políticos. Como se fosse possível para um ser humano viver em sociedade sem política. E como você sabe, você que leu o básico de ciência política, todo mundo que vive em sociedade é um ser político. Talvez aqueles indivíduos que optem por viverem como nômades, ou talvez aqueles indivíduos que optem por viverem em isolamento, esses talvez possam se dizer mais distantes da política. Mas se você vive dentro de uma cidade, se você, mesmo vivendo na zona rural, vive em uma comunidade, é evidente que você, de alguma maneira, pratica atos políticos. Eles são obrigatórios numa sociedade democrática e num Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil. Aqui, todo mundo, para ser brasileiro, tem que ser político, porque é obrigado a votar. E mesmo não indo votar, você pratica um ato político, o ato de se recusar a participar da escolha realizada pela maioria através do sufrágio universal. E há muita gente que se apresenta agora nas eleições, como ocorreu em 18, e como sempre ocorre, algumas se apresentam como novos na política. Eles querem dizer isso. Quando dizem que não são políticos, quando dizem que são apolíticos, quando dizem que não precisam da política, na verdade o que eles escondem é que são novatos. E novato, você sabe como é. Em tudo que é lugar, novato sempre fala besteira. E a principal besteira que esses políticos fazem é que vão fazer uma nova política. Como se pudessem eles inventarem uma nova forma de fazer política do dia para a noite. E assim se tornarem políticos novos. Na verdade, o jogo político, ele é sempre o mesmo. E as regras se alteram um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro na democracia, de acordo com quem está no poder. De acordo, digamos, com a interpretação da opinião pública de quem está no poder. De acordo com as pressões dos poderes públicos. Porque como nós temos uma divisão de poder, às vezes o poder judiciário está mais atuante, às vezes o poder legislativo está mais atuante e às vezes o poder executivo atua de forma preponderante sobre os demais poderes. Dito isso, o que importa saber é que existem os políticos que são realmente políticos profissionais. São indivíduos que, desde o começo das suas carreiras, eram funcionários públicos, eram sindicalistas, eram empresários engajados em causas comunitárias, em causas associativas, em causas públicas. Eram cidadãos profissionais liberais que, desde o começo das suas carreiras profissionais, foram se interessando por melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a viverem em comunidade de uma maneira melhor, mais eficiente, com mais bem-estar, mais segurança, mais saúde, mais educação para todos.
Pelo menos é mais ou menos isso que a gente ouve por aí. Agora, existem aquelas pessoas que eu chamo de críticos desinformados, com um pensamento espontâneo sobre a política. E esses críticos, eles aparecem a toda hora, são muito comuns nesse período eleitoral. Eles argumentam que, como eles são novos, eles têm novas práticas, devem ser eleitos em detrimento daqueles que estão vivendo de política, que são carreiristas, que estão fazendo uma carreira política e vivendo única e exclusivamente de pagamentos feitos pelo patrimônio público. Eu penso que nós devemos, inclusive, valorizar o servidor público que se dedica, desde o começo da sua carreira, ao serviço público. Porque ser vereador, ser prefeito, ser deputado estadual, federal, senador, presidente da República, ocupar cargos de secretarias estaduais, municipais ou ministérios, ocupar cargos públicos importantes requer sabedoria, requer conhecimento técnico específico sobre a carreira pública, requer entendimento do funcionamento do Estado. Do Estado, quando eu digo, da máquina governamental, seja ela municipal, estadual ou federal. Não é qualquer um que entra para o serviço público e já sabe o que fazer. São práticas e modos diferentes de agir. Legislação é o que não falta. É preciso aprender uma série de regras, de leis que regem o funcionamento do serviço público, que é muito diferente de um empresário que vive da iniciativa privada, um self-made man, um homem que fez-se por si mesmo, que não deve satisfações a ninguém, que todas as decisões que toma de acordo com a sua consciência e decide as suas próprias metas, os seus objetivos, todos os dias, sem ter que consultar muita gente para tomar suas decisões. É o contrário que ocorre no serviço público. Os servidores públicos dedicados, aqueles que obtêm sucesso, sabem que é preciso consultar muita gente, que ninguém chega ao poder sem o apoio e a negociação de espaços de poder. É preciso obter apoio político e negociar espaços de poder. Ninguém chega ao poder para mandar sozinho, para ficar como um ditador autoritário, tomando todas as decisões. E aí, muita gente que está fora do serviço público, que diz que não é político, não sabe como funciona o serviço público por dentro. Não tem noção da dificuldade que passa cada prefeito, cada vereador, ao tomar as decisões que toma. Porque muitas vezes toma as decisões que toma a contragosto, para respeitar a legislação, para seguir a regra, para atender às necessidades do seu partido político ou do grupo que o apoia. E, não raras as vezes, toma decisões a contrassenso da própria consciência. É isso que muitos dos cidadãos espertos, inteligentes, quando observam o serviço público, não enxergam. Acham que todas as soluções estão apenas em tomar as decisões certas e ser honesto, montando uma equipe de ponta, o que seria suficiente para fazer um bom governo. É um ledo engano. É por isso que eu estou aqui hoje com vocês fazendo a defesa do político profissional, daquele servidor público dedicado que desde o começo da sua carreira política se dedicou a estudar como melhorar a vida das pessoas sendo um servidor público. Esse político profissional, acreditem, é muito mais confiável do que os paraquedistas eleitorais. Era o que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro e falo direto de Campina Grande.